Minha prova eu peguei. Tá, tudo bem? Boa tarde, gente. Nós vamos então voltando aqui com a programação da Info. Vou fazer uma promoção aqui para vocês. A gente vai estar sorteando isso aqui no intervalo, mas só para quem estiver presente, tá certo? Quem escanear o QR Code, quem participar, tá? Se inscrever aí no evento. Se você não tiver se inscrito, né? Você ainda não se inscreveu no evento, procure então aí o site, inscreva-se, tá certo? E aí você vai concorrer ao nosso brinde do Info. Agora nós vamos dar início à palestra de Wagner Silveira, que tem mais de 25 anos de experiência no ramo de informática, trabalhando há mais de 15 anos na área de integração de sistemas, liderando e gerenciando times de especialistas em integração durante esse tempo. Antes de se juntar à Microsoft, ele recebeu o MVP em Azure, com especialização em integração por 5 anos consecutivos entre 2018 e 2021, pelas suas contribuições para a comunidade, desde blog, posts, a apresentações em eventos e conferências. Agora mais uma, com o título Carreira de TI no Exterior. É uma satisfação, viu, Wagner, para a gente estar aqui. Tá certo? A palavra é sua agora. E você não tem ideia como é bom alguém conseguir saber dizer seu sobrenome. Silveira, finalmente, só porque a gente está no Brasil. Então, boa tarde, como eu disse, o Grego disse, meu nome é Wagner Silveira, hoje eu estou trabalhando na Microsoft, mas antes disso, eu sou ex-aluno da EdFed várias vezes. Eu terminei eletrotécnica em 90, eu terminei segurança do trabalho por volta de 93, a memória já está começando a complicar, e eu terminei tecnologia de informática antes de ir para Nova Zelândia. Eu terminei em 2002 e me mudei para Nova Zelândia em 2002. Né? Então, eu estou na Nova Zelândia desde 2002, estou trabalhando no mercado de informática lá desde esse tempo, e minha experiência em IT veio desde ser tutor, professor do SENAC em 97, até hoje está trabalhando como gerente de programa, ou Program Manager, que é o nome que eles dão a esse título lá, na Microsoft. No meio tempo eu já fiz várias outras coisas, trabalhei gerenciando times, trabalhei como consultor por vários anos. O que é que a gente vai falar hoje? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no exterior, né? Depois disso, eu vou pegar essas histórias que eu contei e fazer com que vocês não levem na cabeça do mesmo jeito que eu levei. Então, a ideia é dessas histórias pegar um pouco das dicas de como se preparar se você estiver interessado em trabalhar no exterior. Às vezes nem precisando sair do país, né? Porque você tem algumas diferenças. E falar um pouquinho das tendências do mercado. A ideia, no fim das contas, é que se vocês estiverem interessados nisso, ou se vocês não tinham nem pensado nessa possibilidade, tem um cabo aqui que nasceu em Neópolis, né, e saiu e acabou fazendo isso. Então, é possível, você só precisa se programar para isso. Outra coisa, a ideia é a gente ter uma conversa, né? Apesar de estar na escola, não é uma apresentação, não vai cair prova, nem nada, certo? Então, tiver pergunta, só levanta a mão, a gente responde na hora, em vez de tentar aguardar até o final. E a última coisa, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz uma apresentação em português, certo? Então, se eu começar a enrolar ou colocar uma palavra em inglês no meio, é porque eu realmente não lembro ou escapou. Mas vamos lá. Todo mundo sentado? Beleza. Então, eu tenho umas 4 historinhas aqui, só para lhe dar alguma ideia das barreiras ou dos problemas que eu tive no começo de quando acabei indo para lá. Mas antes disso,
Como é que alguém de Neópolis vai parar na Nova Zelândia? Certo? 1 dia e 2 horas, o preço aí esqueçam porque varia demais, mas é uma distância grande. Eu trabalhava como consultor aqui num projeto na Guanabara com um amigo, e esse amigo foi com a esposa fazer um pós-doutorado. 1 ano depois ele me volta e diz: Wagner, você tem que ir para Nova Zelândia. O mercado é bom, é muito fácil de criar família lá, é mais seguro e você vai conseguir trabalhar lá sem problema nenhum. Eu, beleza. Mo, que é como chama minha esposa, a gente vai para Nova Zelândia. Ela é o quê? Eu passei 1 ano terminando tecnologia de informática, porque eu ainda não tinha terminado. Eu fui um daqueles cara safado que, em vez de terminar a universidade e trabalhar, trabalhou e depois disse: a gente tem que terminar a universidade, né? Então, não façam isso, crianças. Terminar a universidade, eu tinha que melhorar o meu inglês, porque eu conseguia escutar bem, eu conseguia ler razoavelmente bem, mas eu não tinha nenhuma coisa de conversação. Passei 1 ano fazendo isso e, claro, 1 ano convencendo a esposa. Consegui convencer a esposa. E a gente foi para lá. Chego na Nova Zelândia dizendo que eu passei 1 ano todo estudando inglês, certo? Só conversação, tá safo, tranquilo. Eu achava que sabia inglês, né? Mas o problema está nos pequenos detalhes. Primeira coisa que eu faço lá, a gente chega, não tem Pittsburgh, mas tem Burger King, certo? Então eu vou no Burger King, fácil. Tá lá as coisas, number 1, number 2, number 3. I want the number 3. Massa. A mulher olha para mim e diz: have you or take away? Have you or take away? Claro que eu levei um cara que sabia inglês comigo, né? Aí ele olha para mim e diz: eu levar para aqui ou para viagem? Eu disse: para aqui ou para viagem? Ele have you. Massa. No outro dia eu vou no Burger King de novo, porque não tinha aqui, né? Aí eu, number 3, have here or take away? Have here. Eu invento 1 semana depois de ir no Burger King, que não era o que eu tinha ido as 2 primeiras vezes, certo? Aí eu chego lá, eu pedi o quê? Number 3. Era um de bacon, era massa. A mulher olha pra minha cara e diz: dine in or take away? Homem, não faça isso comigo não. Mas como eu sabia, aí eu tenho que estar loja de programação, né? Como eu sabia que take away era pra de outro mano, pra take away, beleza. E assim foi. Então, uma coisa que dessa piada, que apesar de ser real, acabou virando uma piada entre a gente acha que sabe inglês, mas o quanto mais vocês treinarem e tentarem encontrar pessoas que estejam por aqui, enche o saco de turista, começa a conversar, não tenha vergonha do seu sotaque, porque eu estou há 20 anos lá, na verdade 21, né? Meu passaporte já pode beber, já pode voltar, tudo, porque já está com maioridade, mas eu entro no Uber e os caras do Uber querem puxar a conversa. Eu falo 2 palavras, a primeira coisa que eles perguntam é: de onde que você é? Então, não adianta. 21 anos eu não perdi o sotaque. Você não vai perder o sotaque. Não tenha vergonha do seu sotaque. Que a outra coisa importante é: se você tem sotaque em inglês, quer dizer que você domina bem outra língua. Então, você já tem vantagem de um monte de gente que só estava lá. Certo? Mas pratique, pratique, pratique. Para quando o cara perguntar have here or take away, pelo menos vocês saberem essa. Ok. A outra coisa importante é networking. O primeiro ponto desse networking que vocês já podem ter notado é: eu fui parar na Nova Zelândia por causa do meu sócio de trabalho. Certo? O problema do inglês não foi só para pedir sanduíche no Burger King. Se fosse isso, estava ótimo. Eu passei 3 meses aplicando para emprego, morrendo de medo de atender o telefone quando o cara me mandava a chamada de emprego. Eu deixava, literalmente,
deixava ele entrar na caixa postal, gravar a mensagem. O cara não está em casa, né? Deixa a mensagem. Eu escutava a mensagem 3 ou 4 vezes para conseguir pegar o endereço. E chegava na entrevista, tecnicamente eu sabia de tudo. Eles não me deixavam passar para a próxima entrevista com o empregador, porque eles achavam que eu não ia conseguir me expressar bem. 3 meses depois, levando na cabeça o suficiente, um dos meus amigos disse: acho que seu inglês agora já está no ponto da gente começar a distribuir seus currículos fora só das agências de trabalho. Eu mandei o currículo para um contato desse contato, e ele me mandou uma mensagem para 5 ou 6 pessoas. Então, eu mandei às 2 horas da tarde, de 2h30 da tarde, eu lembro porque marcou, ele estava me mandando uma mensagem de volta dizendo: essa foi rápida até para mim. O meu chefe, que me deu o primeiro emprego na Nova Zelândia, estava precisando de alguém com seu perfil. Vá lá em tal lugar na segunda-feira e vá conversar com ele. Então, de 3 meses procurando emprego sem conseguir chegar a um empregador, por causa desse network, eu consegui uma entrevista diretamente com o empregador e, como eu imaginava, como eu estava falando técnico sobre uma coisa que eu fazia todo dia, eu conseguia me expressar e a gente estava na frente do computador. Pior caso, eu só saía arrastando o mouse, né? E aí explicava o que eu estava fazendo. E eu tive uma reunião com ele de quase 2 horas. Ele perguntou se eu queria almoçar e assisti uma reunião com o time dele, depois do almoço. E no final da mesma tarde, ele ligou para mim dizendo: ei, o pessoal do RH vai lhe mandar uma proposta de emprego. Só tem um problema, é uma proposta de emprego de 2 meses. E o meu visto de trabalho terminava em 3. Então, mas está valendo. Recebi a proposta de emprego e com 1 mês ele conseguiu a proposta permanente. Fiquei trabalhando lá por 3 anos. Tá? Esse é o primeiro ponto do network. Vamos mudar aí mais 10 anos para frente, 10, 15 anos. Eu comecei a me interessar em ser Microsoft MVP, porque eu estava interessado em trabalhar na Microsoft, era um sonho para mim, né, como geek. E aí eu comecei a ver quem são as pessoas que estão trabalhando na minha área de integração. Descobri pessoas, encontrei eles no Twitter, encontrei eles no LinkedIn, comecei a me conectar com esses caras e comecei a conversar com eles, discutir dentro do Twitter sobre integração e essas coisas. Essa comunicação com essas pessoas abriu a janela para eu começar a dar opiniões sobre como é que a tecnologia estava funcionando, dar feedback do que funcionava e o que não funcionava, e foi assim que eu acabei conseguindo o MVP Award, que é um grupo de 2.000 pessoas na Microsoft, que são considerados, não na Microsoft, na comunidade, que são considerados community leaders, certo? Fiquei 5 anos dentro do programa, que é renovado a cada ano. Daqui a pouco, mais tarde, eu falo um pouco sobre esses programas comunitários que são super interessantes. Fiquei 5 anos sendo renovado nesse programa, porque eu estava continuando ajudando a comunidade. E 5 anos depois, a pessoa que eu tinha entrado em contato a primeira vez, quando eu consegui uma vaga na Microsoft, na área que eu queria, quem era o gerente? Era o mesmo cara que antes era Program Manager, 5 anos antes, quando eu estava discutindo isso. Quando eu comecei a me conectar com ele. Tá? Então, criar esses laços com as pessoas que são líderes comunitários, que trabalham nas empresas, ou na tecnologia, ou na empresa que você quer, é importante. Só ter certeza que o mouse está vendo. Não está. Tá. Outra coisa é que assim que você sai, você vai ter um choque cultural, certo? É diferente. Uma das coisas que me levou mais tempo, por incrível que pareça, e de certa forma um pouco a escola técnica de uma boa forma por causa disso, foi aprender a dizer não.
como brasileiros e como técnicos, a gente está acostumado a sempre dizer, eu sei, mesmo que eu não saiba, né? Eu vou e aprendo. Não é isso que a gente pensa? É um choque cultural gigante. O cara dizer isso, se você não sabe, me diga. Porque se você não sabe, vai acontecer uma das duas coisas. Ou você vai atrasar o projeto, porque você está tentando aprender enquanto eu preciso que você corra, você ainda está lembrando. Ou você vai ficar estressado, vai acabar tendo burnout, e eu vou perder o funcionário por 6 meses. Então, me diga. Uma coisa que um dos consultores, que foi um dos meus mentores, falou várias vezes é under promise and over deliver, né? Prometa pouco e entregue mais. A gente sempre faz meio que ao contrário. Você promete que você sabe e você entrega o que você consegue. Então, esse choque cultural é só um exemplo, mas tem vários outros, né? Como brasileiros ainda é sempre muito aberto, super expansivo. Dependendo de onde você for, você vai ter uma coisa diferente. Os caras vão ser super amigáveis e tranquilos dentro do trabalho, sai do trabalho, a gente não precisa conversar, a gente não é amigo, a gente é colega de trabalho, né? Ou coisa do tipo. Existem várias coisas diferentes de cultura que vocês precisam se acostumar para ter certeza que isso não se transforma em uma coisa que faz você pensar em voltar, né? É só diferente se você for preparado, que você sabe que vai ter um choque cultural, a coisa é muito mais fácil. Esse mouse está de sacanagem. Tá. E a última coisa que a gente começar a falar um pouco sobre dicas é aonde você se vê em 5 anos. Voltando um pouquinho daquela conversa do MVP ou do networking, eu sempre quis trabalhar na Microsoft, desde que eu cheguei, na verdade, desde aqui, mas aqui era literalmente só um sonho, porque eu precisava ir para São Paulo e eu nunca pensei em ir para São Paulo. Eu pensei em ir para Nova Zelândia, mas nunca pensei em ir para São Paulo. Né? E há 20 anos atrás, a única forma de você trabalhar numa empresa desse porte era estar nos grandes centros. Isso já mudou bastante. Então, quando eu pensei, eu quero trabalhar com a Nova Zelândia, claro que assim que a primeira vaga apareceu, eu apliquei, mas eu sabia que não ia dar em nada, e literalmente não deu em nada. Eu estava trabalhando com integração, e eu vi que a maioria das coisas que a Microsoft estava fazendo era em cloud, e com computação em nuvem, e a parte de integração estava começando a crescer, eles estavam começando a criar produtos para integração em nuvem. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu pensei, eu vou fazer uma certificação em Azure, nesse caso, e por causa disso, com a certificação, eu vou começar a discutir projetos dentro da minha empresa para ver se eu boto um pé na cozinha de Cloud Computing. E eu consegui, o povo disse, você tem certificação, então vamos falar isso aqui. Como eu sempre fui muito bocão, aí a escola técnica me ajudando, e vamos olhar junto. E aí saía procurando e ajudava eles a descobrirem. Então, acabei ficando um pouco de referência dentro da empresa, como engenheiro de computação em nuvem, porque eu decidi botar o pé. E aí, junto com isso, eu comecei a discutir com o pessoal dos Estados Unidos, da Microsoft, dando feedback sobre o produto que me levou para o MVP. Do MVP, eu comecei a participar de conferências e descobrir não só aquele... Isso, volta. Cadê? Tanto aquele Program Manager, mas outros também, porque nas conferências eles levavam um tempo maior. Tanto que quando eu fui ser entrevistado para a posição que eu estou hoje, das 4 pessoas que me entrevistaram, além do 5º, que era o gerente, eu conheci o gerente e outros 2. Então, no fim das contas, eu tive 2 entrevistas em vez de 4, porque as outras 2 foram só conversa. Wagner, como é que tá? E aquele problema que você mandou semana passada, resolveram? Então, eles já sabiam quem eu era, já sabiam como eu me comportava. Eu não precisei fazer
4 entrevistas, acabei fazendo só 2. Certo? Então, mas isso levou, apesar de 5 anos aí, é só aquela pergunta bem chata de entrevista, me levou literalmente 5 anos de sair de fazer a primeira certificação em Azure, conseguir o MVP e sair trabalhando nessas coisas até chegar na vaga que eu queria. Foi o tempo certo de aparecer a vaga, o tempo certo de eles aceitarem o trabalho remoto, que apesar de eu estar trabalhando para um time nos Estados Unidos, eu continuo morando na Nova Zelândia, eu trabalho remoto, acordo às 5, estou no meu computador às 5h30, tenho 30 segundos de commute da cozinha para o escritório e termino meu dia às 2 da tarde, porque eu estou trabalhando no horário dos Estados Unidos, certo? Mas, de novo, há 20 anos isso não era possível. Talvez, antes do Covid, isso não era possível. E hoje a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Né? Então, se você está interessado nisso, começa a planejar, a pensar. Não é, estou obcecado nisso, só vou fazer isso. Mas começa a plantar as sementes para as coisas acontecerem, porque não vão acontecer em 6 meses. Bem que eu queria, mas não aconteceu. Foram 5 anos. Tá. Então vamos falar um pouco de algumas dicas. E antes de eu pular, alguma pergunta até agora? Most Valued Professional. É um programa da Microsoft. Eu tenho um ponto ali que eu falo sobre alguns nomes, e aí eu explico ali um pouquinho melhor. Oi. Como foi sua carreira aqui no Brasil antes de migrar e no que isso influenciou quando você chegou lá? Aqui no Brasil, eu trabalhei primeiro como instrutor no Senac, e aí dentro do Senac eles tinham um grupo de pesquisa que era chamado eBooks, que eles estavam fazendo material digital para a escola. Da mesma forma que eu me meti na conversa com o Program Manager para conseguir os contatos e os trabalhos, eu acabei entrando meio que de gaiato no eBooks, porque era um grupo aberto, e comecei a discutir com eles e acabei virando desenvolvedor web nesse grupo. O grupo acabou saindo do Senac e virando uma empresa de consultoria que era chamada Conceitual. Já tinha uns projetos em Belo Horizonte e tinha projetos aqui em Natal também. Então eu passei, e durante esse tempo, eu trabalhei um pouco como desenvolvedor e arquiteto web, porque ainda estava muito novo, a gente ainda estava falando aqui de AES 4, front page, coisas que provavelmente a gente só vai encontrar em museus hoje. Tudo servidores, nada pensando em nuvem, isso era em 2000, tá? Mas esse tipo de projetos e um pouco de empreendedorismo nesse caso me ajudou a quando for lá para fora, ter alguns projetos maiores para conversar, né? Porque eu estava falando de criar a intranet da terceiro maior Senac do Brasil, que era o Senac de Minas Gerais, de ter trabalhado com tecnologias que eram relativamente em pontas naquele tempo, que era mineração de dados para criar cubos e datamarks para decisão. E essas coisas me ajudaram a, quando chegar na Nova Zelândia, conseguir o primeiro emprego. O perfil que o chefe do meu amigo estava procurando era exatamente alguém que estivesse trabalhando com mineração de dados, nesse caso, e não eram muitas pessoas que tinham isso na cabeça. Eu estava trabalhando nisso. E aí daí eu comecei a investir em outras áreas. Na verdade eu acabei em integração meio que de paraquedas. A empresa que eu estava fechando, e um dos gerentes técnicos era de uma empresa de consultoria. Eu disse: gostei de como você trabalha, eu queria trabalhar numa empresa de vocês. Ele disse: tá, vamos fazer a entrevista. Consegui o emprego e ele falou: a primeira coisa que tem é um projeto novo com BizTalk, BizWalk, que eu não sabia nem o que a tecnologia era. Né? Nessa época, eu ainda não tinha aprendido a dizer não, mas nesse caso eu não ia dizer não de jeito nenhum, porque era o primeiro projeto. Então, passei o final de semana literalmente estudando. Na outra semana, quando a gente foi ter a reunião, eu consegui pelo menos discutir
e dizer um pouco mais sobre, entender um pouquinho do que eles estavam fazendo, e cresci dentro de integração durante esse tempo. Tá? Mas aqui eu fui professor, desenvolvedor web, empreendedor, arquiteto de dados, tudo um pouco. Como bom técnico, a gente fazia o que aparecia. Mais alguma pergunta? Eu já ouvi falar, pesquisando na internet, que muitos países do exterior, muitas empresas de lá, elas exigem que você, para você trabalhar nessa área de engenheiro, de software, nessa área de programação, tecnologia, eles exigem no mínimo um bacharelado. Isso varia muito de país, região, e outra coisa, quem faz, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, que é tecnólogo, se essa pessoa fizer um mestrado ou qualquer pós-graduação, ela pode se equiparar à pessoa que está fazendo bacharelado? Depende muito do país e do lugar. Eu acho que a questão de bacharelado ou de mestrado vai ser mais importante se você quiser imigrar, porque vai lhe dar mais pontos no sistema de imigração do que necessariamente na procura de emprego. Antigamente, foi um dos motivos pelo qual eu decidi terminar a tecnologia de informática, certo? Eles requeriam pelo menos um curso superior, né, na maioria das coisas como consultores ou coisas do tipo. Hoje eles estão pedindo bacharelado ou experiência de tantos anos numa posição similar. Certo? Vai ser provavelmente mais difícil de você conseguir o primeiro emprego, você vai trabalhar como júnior e subir, mas que na verdade é bom, porque você não quer começar do meio do caminho e aí não conseguir dar o próximo passo, certo? Mas esse requerimento do mestrado ou do bacharelado para o emprego em si já é bem um pouco mais diferente. Leonardo, você está falando que quando estava no Canadá teve algumas experiências e parecido no Canadá, né? Ainda mais experiência. Uhum. Certo? Mas para a imigração aí já passa a ser importante, porque geralmente a maioria dos planos que eu vi de imigração é sistemas de pontos. E aí educação é um dos sistemas, um dos níveis de pontuação e tecnologia ou graduação é um ponto, mestrado é outro, segundo grau técnico é outro. Né? Mas só para dar uma ideia, quando eu apliquei para imigração na Nova Zelândia, eu tive que fazer minha preparação do curso de tecnólogo daqui para lá, e meu curso de tecnólogo de informática daqui, do Cefet, no caso do IF, foi equiparado a um bachelor de IT. Então, um bacharelado em IT lá, porque os cursos lá são menores. Os nossos cursos são quase... são muito grandes para o que você encontra fora. Pelo menos na Nova Zelândia, os cursos são entre 2 anos e meio e 3 anos. E o meu curso de tecnólogo aqui era exatamente 2 anos e meio. Mais perguntas? Oi. Agora que você tocou nesse assunto, varia muito de país para país, por exemplo, o tecnólogo aqui em algum país é reconhecido como bacharelado? O que eles vão fazer é pegar a sua grade, bater contra a grade que eles têm lá e ver aonde você senta no coisa. Porque, na verdade, ele colocou equivalente a um bacharelado em IT ou similar. O que isso quer dizer é que você tem, sei lá, se tecnólogos ou técnicos são 5 pontos, bacharel são 7, mestrado são 8 e doutorado são 10, você tem esses 7 pontos. Não é necessariamente dizendo que agora eu sou bacharel em IT, né? Mas porque eu não fiz lá, mas ele equipara para o processo de imigração. Corre o risco de acontecer o contrário, se você ter uma graduação aqui e quando chegar ela ser, entre aspas, menos reconhecido, não estou falando. Pode, porque de novo depende da grade, tá? Uma coisa interessante que minha esposa está trabalhando na universidade na parte de admissão, na parte de matrícula, uma coisa que a gente achou super estranho lá é que os alunos, se você terminar
o segundo grau aqui, apesar do nosso segundo grau ser bem mais completo no meu ponto de vista do que o deles, você não consegue entrar na universidade direto. Você ainda tem que fazer um ano de equiparação. Se você vier de um ano de universidade, até 6 meses de universidade, você consegue aplicar direto para a universidade. Mas se não, você tem que fazer o que eles chamam de equivalência. Por exemplo, vamos supor que alguém faça um bacharel aqui ou um tecnólogo aqui no Brasil. Existe algum risco de algum país ele não ser aceito? Nem ser menos reconhecido, não ser aceito por alguma coisa? Pode, porque dependendo vai depender das regras do país. Varia de país para país. Varia bastante de país para país. A gente sai do Brasil não só pela carreira, mas também pela monetização, né? Pelo dinheiro. Acho que tipo, a gente migrando para lá tem que ser questão de contrato, tem que procurar uma empresa lá. Como é que funciona? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Talvez seja o primeiro, eu acho que é o segundo. Tá. A gente não precisa falar isso aqui de novo não, né? Já viram o takeaway? Mas só para o domínio, e aqui eu estou colocando mais genérico, tá? Porque os países de língua inglesa são os países de língua inglesa são os países que geralmente você vê mais, né? Mas mesmo em lugares como Portugal, né, você vai provavelmente entrar em contato com uma empresa que seja uma multinacional e você ainda vai acabar precisando de uma segunda língua. Né? Ou se você for para a França, você talvez precise de francês. Você tem que entender que quando você escolher para onde você quer ir, ou quais são as empresas que você quer trabalhar, entenda qual é a língua oficial, qual é a língua comercial que eles usam, e você tem que estar relativamente afiado nisso. Tá? O próximo ponto nesse caso é exatamente o que você estava perguntando. O que é que você quer? Primeiro, você quer só trabalhar remoto, ou se você quer trabalhar para uma empresa, você quer só ganhar mais dinheiro, né, literalmente. Você tem algumas empresas, você tem como empresas com presença no Brasil. Aí, se você tem empresas com presença no Brasil, o que essas empresas vão lhe dar é a chance de, mais para frente, em algum ponto, você se mudar para lá, trabalhar um tempo lá, né? E aí, quando você faz essa mudança, você troca a moeda, tá? O que aconteceu comigo, quando eu consegui meu emprego, porque eu queria ficar na Nova Zelândia, foi o contrário. Eu apliquei para uma vaga nos Estados Unidos, a recrutadora começou a conversar comigo e disse, tá, e qual o pacote de relocação que eles lhe ofereceram? Eu digo, não tem pacote de relocação, não vou mudar, eu vou ficar na Nova Zelândia. Ela tá, então vamos pausar a conversa, eu não posso conversar com você, porque todos os valores que eu tenho aqui são em dólares americanos. E eu não posso discutir salário com você agora. Eu vou mudar a sua vaga para a Nova Zelândia, então o financeiro vai mudar a sua vaga para a Nova Zelândia, a gente vai usar a banda, as faixas salariais da Nova Zelândia, e aí a gente conversa. Então, no fim das contas, o que aconteceu é que eu demorei, depois de 5 anos procurando emprego, eu demorei outras 3 semanas para receber a oferta verbal, porque minha oferta era na Nova Zelândia. Então, se você está trabalhando numa empresa, mesmo que seja a Microsoft, ou a AWS, ou Google, se você está trabalhando no Brasil, você vai estar recebendo reais. Se você decidir relocar para os Estados Unidos, ou para a Nova Zelândia, ou para a Inglaterra, para qualquer lugar que seja, nesse ponto eles vão fazer a transferência para os valores lá. Né? Mas a outra opção que você tem é trabalho freelance, literalmente trabalho remoto, onde nesse caso você precisa de uma pessoa jurídica. Não, eu nem tinha, por isso que ela pausou a conversa lá, para depois não dar um problema judicial, certo? Assim que eu falei que eu queria ficar na Nova Zelândia, ela não me entregou, ela não disse qual era o valor do salário na minha posição, na minha faixa, em dólar americano. Que era exatamente a dúvida que eu tinha. Eu vou estar trabalhando daqui, da Nova Zelândia. Eu tenho que abrir uma pessoa jurídica lá, eu tenho que abrir uma conta de banco lá. Não funciona assim, mas se você vai para lá, aí sim.
É porque, tipo, eu vejo muitas pessoas que trabalham pra fora, só que recebem como fosse aqui, né? Nesse caso, eles estão trabalhando ou com uma empresa que tenha presença no Brasil, né? Mesmo que seu time esteja fora, que é literalmente o meu caso. Eu trabalho na Nova Zelândia e meu time está nos Estados Unidos. Ou um exemplo, não sei se vocês seguem a Glaucia Lemos, que é uma das Cloud Advocates de JavaScript. Ela trabalha aqui no Brasil no time da Microsoft de Cloud Advocates, que é global, né? Mas, como ela trabalha aqui, ela recebe. Ela é funcionária da Microsoft Brasil. Eu sou funcionário da Microsoft New Zealand. Meu time é da Microsoft US. Certo? Se você está trabalhando freelance, com um contrato, quando a gente está falando freelance, só um minutinho para você. Quando você está falando em freelance, é um pouquinho diferente, porque nesse caso, você está trabalhando com um contrato. Certo? Aí, nesse caso, você precisa de uma pessoa jurídica. Existe a possibilidade de ter uma conta internacional e receber na moeda do país? Só com uma pessoa jurídica. Se você está trabalhando com um contrato de carteira assinada, porque depende em cada lugar o conceito de carteira assinada é diferente, né? Mas se você está trabalhando com uma pessoa jurídica de lá, você vai estar recebendo a moeda daquele lugar. Eu já vi casos de pessoas que recebem trabalho no Brasil, mas recebem dólar. Porque eles estão trabalhando com um contrato com uma pessoa jurídica. Como assim? Você faz um contrato de tempo determinado com a entidade de fora e você tem uma conta fora e aí você provavelmente vai ter que estar pagando imposto lá também e potencialmente imposto aqui. Então as coisas já começam a ficar mais complexas. Foi mais ou menos isso que eu vi. Por exemplo, a Estônia tem a possibilidade do brasileiro fazer a cidadania digital. Então, se você fizer isso, eu posso, por exemplo, abrir uma conta num banco de lá, ficar recebendo dinheiro lá. Exatamente. Isso aí você só vai conseguir se você for se apresentar como empresa ou nesse caso da Estônia, como cidadão digital. Porque eles devem ter usado isso para abrir a possibilidade de pessoas trabalharem e aumentar a renda da Estônia, de certa forma. Né? Se você quer mudar para outro país, que é outra coisa que pode acontecer, você não está saindo do Brasil só por causa do trabalho. Você está usando o trabalho como uma forma de mudar para outro lugar. Aí você tem que entender quais são os países que estão abertos para a imigração. Porque a imigração não é simples, né? Você tem países como o Canadá, que são um pouco mais abertos, como a Nova Zelândia era mais aberta. Estados Unidos é super complicado. Alguns países da Europa também. Então você tem que entender quais são os países que estão abertos para a imigração. Os que estão abertos para a imigração, quais são as regras? Então, tome pesquisar na internet. Eu fui literalmente louco. Não, mas é exatamente isso que eu estou tentando que vocês não façam. Eu fui literalmente louco. Eu vendi meu apartamento, os 2 carros e todos os móveis de dentro para eu conseguir as 2 passagens. Né? Aquele valor de 11 mil e tanto era mais ou menos, era uma coisa parecida 20 anos atrás. Certo? Então, eu tinha dinheiro para passar 6 meses lá procurando emprego e a passagem de ida e volta. E isso, se não funcionasse, eu estava quebrado, voltando para casa, dizendo, papai, mamãe, posso dormir aqui no quartinho? Para completar as coisas, eu não comprei a passagem com emoção, mas ela veio assim mesmo, certo? Porque era exatamente em 2000, na disputa de eleição, a primeira disputa de eleição de Lula, quando ele foi presidente pela primeira vez. O que aconteceu durante a disputa eleitoral? O Brasil vai quebrar, vai virar Venezuela, todo esse tipo de coisa. O dólar saiu de 2 para 4. Então, eu tinha dinheiro para 6 meses. Eu fiquei, um mês depois de chegar na Nova Zelândia, eu fiquei com dinheiro para 3 meses. E eu consegui o trabalho com 3 meses. Certo? Então, eu disse, eu não comprei a passagem com emoção, eu reclamei com a mulher da agência de viagem depois, que eu disse, eu não comprei com emoção, você me vendeu com emoção. Mas funcionou. Então, eu não pensei nessas coisas.
mas não façam o que Wagner fez, façam o que Wagner disse. Não, deu certo, mas a chance de dar errada era 70-30, eu dei sorte de ficar nos 30. Certo? Por isso que eu queria ter essa conversa, exatamente para vocês se prepararem melhor do que eu. E a outra coisa é que você pode também focar numa empresa. Né? E é isso que foi o meu caso, a segunda parte da história. Eu queria trabalhar na Microsoft, por causa disso eu estava procurando quais são os trends cloud computing, vamos se especializar em cloud computing. Integração nessa área, vamos trabalhar com integração nessa área. Onde é que ela atua? Fiquei super perto das pessoas da Microsoft e apliquei para várias vagas lá. Até que apareceu uma vaga fora, que tinha mais meu perfil do que as vagas que eu estava aplicando local. E qual perfil dos contratados? Eu fui me moldando para que o meu perfil funcionasse como isso. Falando disso, gente, eu falo muito. Como é que estamos de tempo? Ah, beleza. Acho que dá tempo. Desde que deixa eu trabalhar, né? Tá. Outra coisa importante, invista no seu marketing pessoal, certo? Que foi exatamente aquilo que eu fiz, os 5 anos para mim chegar lá no trabalho, era exatamente isso. Eu fui trabalhando marketing pessoal. Quantas pessoas aqui já têm um perfil no LinkedIn? Próxima vez que Leonardo ou os professores perguntarem daqui a umas 2 semanas, espero que triplique o número. É importante vocês terem desde agora, tá? Vocês já têm um currículo. Vocês estão trabalhando, vocês provavelmente têm projetos, vocês têm coisas, vocês têm outras pessoas para se contactar e começa a contactar agora. Né? Se envolvam com a comunidade. Quantas pessoas aqui estão usando os fóruns, Stack Overflow, os fóruns do GitHub, todo esse tipo de coisa para tanto perguntar, mas também para ajudar a responder. Isso. Então, todas essas comunidades começam a se envolver com isso. Né? Trabalhe nos fóruns que as pessoas vão começar a lhe reconhecer, se você está sempre participando das discussões. Você gosta de gravar vídeo do YouTube? Tipo, tá fazendo o projeto da escola? Tô gravando aqui como é que eu estou fazendo o projeto da escola. Faz um videozinho e começa a publicar. Né? Uma coisa super interessante é que você geralmente acha que conteúdo que vai para os canais do YouTube tem que ser sempre descobrir esse bug que ninguém descobriu ou descobriu. Sabe qual é o conteúdo que mais falta dentro da internet? One-on-one, as coisas básicas. Porque todo mundo quer ser expert, todo mundo coloca só a coisa mais difícil. Para o pessoal chegar no mais difícil, eles precisam dar os primeiros passos primeiro. Então, se você tem didática, se você gosta de conversar sobre isso, crie seu canal temperinho básico. Só o básico do coisa. Você vai ver que daqui a uns 2 anos o seu canal normalmente acabou indo para as coisas mais avançadas, porque você passou pelo básico, as pessoas começaram a lhe seguir, elas começaram a fazer perguntas e você começou a responder no canal. Né? Mesma coisa para o blog. Uma coisa que a Microsoft está fazendo bastante hoje é tentando puxar mais conteúdo nas coisas locais, porque todo mundo só escreve em inglês. Sabe aquela história do Renato do Russo, que o povo só gosta de cantar em inglês e eu quero cantar em português? Mesmo que você esteja pensando em ir para fora, uma forma de você começar a criar seu marketing e as pessoas daqui começarem a lhe reconhecer para você criar o primeiro networking para depois ir para o próximo, comece a trabalhar o seu material em português. E aí, quando você se sentir confortável, comece a fazer, fiz o coisa em português e agora eu estou só fazendo a dublagem para inglês. E começa a diversificar seu canal. Né? Os programas de reconhecimento que a gente estava falando, existem, praticamente todas as empresas têm esse tipo de coisa, que são os líderes comunitários, os community leaders, mas a Microsoft tem um chamado Microsoft MVP Awards, que é Microsoft Most Valued Professional Awards. O que eles fazem é, alguém da Microsoft ou um dos outros MVPs vai começar a reconhecer suas contribuições para a comunidade. E quando a gente está falando de contribuições,
fóruns, canais, blogs, apresentações em eventos, né? Todo esse tipo de coisa. E eles começam a reconhecer tanto a relevância do material quanto a cadência. Não adianta a gente fazer um blog que é massa, tipo, descobrir aquele bug que ninguém descobriu e aí só colocar o próximo blog daqui a um ano. Você acaba se perdendo no mar de outras pessoas criando conteúdo, certo? E a ideia não é criar conteúdo por criar conteúdo, é criar conteúdo que seja relevante para as pessoas. Por isso que eu estava falando que a ideia de material que é básico, que ajuda as pessoas a criar ou a entender a tecnologia mais, é importante. Porque lembrem-se que eles estão fazendo isso não porque eles são bonzinhos e querem só ajudar a comunidade, né? Uma das áreas é isso, eles literalmente querem criar uma comunidade de superfãs. Uma das métricas que o nosso time tem é como a gente está criando uma comunidade de fãs, de pessoas que gostam do produto e por causa disso eles usam e advogam o produto. Porque se eles estão advogando o produto, eles vão fazer isso dentro da empresa deles, eles vão fazer isso para os clientes e isso aumenta o uso do produto. Certo? Então eles estão interessados em criar essa comunidade. Claro que isso também para que o produto cresça, mas para que a comunidade consiga se sustentar. E imagine uma coisa do tipo, cada vez que eu tiver um problema com o produto, não sei como é que isso aqui funciona, eles tiverem que entrar em contato com a Microsoft para resolver o problema. Apesar de ter 20 mil funcionários na Microsoft, então 20 mil funcionários trabalhando naquele produto, sabe? E aí você acaba criando barreira de adoção porque as pessoas não conseguem resolver os problemas. A comunidade serve como aquela primeira barreira de deflexão. Por isso que eles investem tanto. Para vocês, o que é que vocês tiram disso? É super prestigiante. Esse MVP Award, como eu falei, geralmente tem mais ou menos 2.000 pessoas. Não sei os números do Google e do AWS, mas é a mesma ideia, certo? Você tem 2.000 pessoas no mar de não sei quantos. Então, isso já lhe faz ter um nível de reconhecimento, mas eles também lhe dão uma série de vantagens, tipo, se você é MVP em Azure, você recebe um número de créditos no Azure para você estudar e conseguir criar aquelas coisas para aprender e ensinar os outros, certo? Então, acaba virando, se você gosta do que você está fazendo, acaba virando uma bola de neve, porque eu fiz isso, eu recebi vantagens, eu continuo fazendo e eu consegui fazendo melhor. E tem gente que está no programa há 21 anos. A pessoa que me indicou para o programa antigo, além do programa Manager, recebeu em julho, que é quando eles renovam, o seu 20º ano como MVP. Google Experts acho que é um pouco mais novo, e AWS Community Builders também, mas a mesma premissa. Tá? Eu só coloquei esses três para vocês verem. Não precisa ser só Microsoft. Eu gosto de JavaScript, tem uma coisa da JavaScript, eu gosto de trabalhar com Google, tem programas da Google, Facebook tem programas similares, Microsoft tem programas similares. Então procure a tecnologia que você gosta, procure qual é o programa de reconhecimento que eles têm. Né? E mantenha o portfólio atualizado. Tá? Seja seu GitHub, seja seu canal do YouTube, seja seu blog pessoal, mantenha atualizado, vai colocando as coisas lá, criou um negocinho novo, coloca no GitHub, faz um post no LinkedIn ou no Twitter. Né? Façam que as pessoas lhe vejam. Isso é importante. Profissionalização depende. Né? Você tem certificações que são relevantes para a empresa. Então, se você quer fazer certificação, quando eu estou falando de certificação, já é fora do coisa, são coisas tipo Microsoft Certified Professional, AWS Professional. Essas coisas lhe dão meio que um pouquinho de vantagem, adicionam no seu currículo. Né? Lhe dá aquele status extra de eu sou certificado na tecnologia e algumas vezes é bom só para começar a conversa, que foi como eu acabei botando meu pé na cozinha do Cloud Computing. Né?
Cursos e tutoriais, tem muita coisa online, muita coisa. LinkedIn tem um monte de coisa, Udemy, todos esses lhe ajudam a entender como as pessoas criam esses cursos, como eles tentam colocar as coisas juntos, mas ao mesmo tempo é uma ótima forma de vocês começarem a aprender para aí começarem a criar seu próprio conteúdo, né? E todos os grandes eventos hoje são virtuais, certo? Apesar de eles estarem voltando ao pessoal, eles estão agora mudando para híbrido. E os eventos pessoais os eventos online são gratuitos, os pessoais são pagos. Quer dizer que você comece a entrar, geralmente quando eles criam eventos como Ignite, Microsoft Ignite, ou AWS reInvent, Google tem um parecido, né? Quando eles fazem isso, eles não criam só as apresentações, eles criam toda uma comunidade ao redor do evento, que quer dizer que você tem a outra chance de ter aquele networking que a gente estava falando, né? E o diploma, a gente acabou tendo exatamente aquela discussão antes, então acabou falando sobre o diploma. Diploma é importante para a imigração, não necessariamente para conseguir um emprego, mas em alguns casos, dependendo do tipo de empresa que você for, geralmente agências de governo aqui e fora vão acabar pegando nisso muito mais do que empresas privadas. E finalmente, apesar de eu ter falado disso a apresentação toda, né, networking é importante. Tá? Quando eu estou falando de networking aqui, uma coisa que eu queria botar estressar se conecte com eles, não só seguir. Tá? Como eu falei no exemplo, eu consegui um relacionamento com um dos program managers porque o que eu fiz foi fazer perguntas, pedir ajudas, dar feedback. Então eu estava me conectando com ele, eu não estava só dando like nos twitters e ele não sabe quem eu sou. Assim que eu faço uma pergunta que é interessante, que ele tem que, vou falar com engenheiros para descobrir como é que é, ou dar um feedback, ele, valeu Wagner, vou passar essas informações, coisa. Da próxima vez que eu encontrar ele numa conferência, alguma coisa, ou online, ele vai me reconhecer. Ele vai saber, Wagner, aquele cara aqui que ajuda. Né? Então, ao mesmo tempo, lembre-se bem como fazer as coisas. Né? Os caras, você está dando o tempo deles para vocês, então tenho certeza que quando você está fazendo as perguntas ou pedindo ajuda, você fez o seu dever de casa. Geralmente meu e-mail ou minha mensagem começava, eu tentei isso aqui, da sua documentação e não funcionou. Tentei isso e parece que funciona. É assim? Então, eu estava fazendo para ele ver que não adiantava ele mandar os 3 primeiros links da documentação, que eu já tinha olhado para tudo isso. Tá? Então, tentem essa conexão. E eu só consegui começar a fazer isso por volta de 2015, que é exatamente quando as mídias sociais estavam mais em voga. Né? 20 anos atrás eu não ia conseguir fazer isso. Vocês têm a vantagem que hoje o mundo, apesar de não ter continuado do mesmo tamanho, é desse tamanho do ponto de vista virtual. Né? A gente está todo mundo conectado. Eu estou trabalhando na Nova Zelândia, eu sou do Brasil, trabalhando na Nova Zelândia para a empresa dos Estados Unidos, com um time nos Estados Unidos. Né? Se eu fosse fazer essa ponte aérea todo dia, ficava complicado. E aproveite os eventos remotos não só para aprender, mas como eu tenho falado antes, também para fazer essa área de networking. Tá? Acho que essas são a última. Eu ia falar um pouquinho sobre tendências do mercado, mas acho que o tempo estourou, a gente pode conversar sobre isso offline. Mas só para ter uma ideia, essa ideia de tendências do mercado é interessante, porque isso aqui são as de hoje, e acho que vocês vão ver e vão reconhecer várias das coisas que a gente está falando. 6 meses atrás seria diferente. Muito provavelmente daqui a 6 meses vai ser diferente de novo. Então, a ideia de tendência do mercado aqui é mais, fique ligado no que está acontecendo, né? E como eu tinha falado no começo, aonde você quer ir em termos de área, de país ou de empresa, o que é tendência para eles, para vocês se manterem focados no que eles querem. Mas quais são suas ambições agora?
ter níveis daqui para cá. Eu estou aqui. Então, um dos motivos pelos quais eu mudei para a Microsoft, eu era gerente na empresa de consultoria que eu estava, eu tinha a vaga de head da divisão e CEO. Certo? Era uma empresa pequena, 250 pessoas, eu não tinha muito onde crescer verticalmente. Na Microsoft, eu estou como senior, mas eu ainda tenho mais um nível de senior, eu tenho um nível de principal, de partner, de director, então eu posso crescer verticalmente, também não sair da área e crescer verticalmente, eu posso dizer, enchi meu saco de integração, quero trabalhar agora com AI e aplicar para uma posição de program manager ou de engenheiro em AI, então tem várias coisas, né? A minha ideia hoje é crescer em integração, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? E começar a me conseguir impactar mais os outros, os serviços que a gente tem. Mas se eu cansar disso daqui a 5 anos, eu não preciso sair da Microsoft para mudar de carreira. É uma coisa que eles fazem bastante lá dentro. A cada 6 meses a gente recebe um e-mail chamado Career Mobility, então, mobilidade de carreira. Eles dizem, se você está interessado em tentar outra coisa, vocês podem tentar por 6 meses mudar para outra coisa na mesma divisão. E aí no final dos 6 meses vocês decidem com seus chefes se você quer voltar ou se você quer ficar lá onde está. E a última dica, né? Para terminar, it's not as sprint as a marathon. Então eu falei, foi 5 anos para chegar na Microsoft, depois de 15 já na Nova Zelândia. Né? E a única coisa que foi sprint, e por causa disso foi o have your takeaway e eu não sei dizer não, foi porque eu só passei 1 ano pensando em como chegar na Nova Zelândia. Então aproveitem para pensar agora. Você disse que você estava trabalhando, você trabalha na Nova Zelândia, com horário da Nova Zelândia, mas para Não, no horário dos Estados Unidos, que eu começo às 5h30 da manhã. São 10h30 da manhã em Bradford. Isso influenciou na hora que a empresa vai contratar? Isso influenciou alguma coisa? E na sua opinião, isso atrapalha ou ajuda para gente? Não, nesse caso, ele perguntou, você vai ter problemas com o horário? Eu digo, não, eu estou aplicando para a vaga, então eu tenho responsabilidade. Se daqui a 1 ano não funcionar, você me bota para fora. A última para a gente fechar, porque eu acho que a gente já está atrapalhando a próxima. Você falou sobre crescimento vertical e eu acho que isso depende de muito reconhecimento de mérito da própria empresa. O que você acha de empresas que, quando o profissional gera mais, quando o profissional produz mais, a empresa não recompensa ele devidamente por isso? Você produz mais porque, sei lá, estão precisando, está no tipo de entrega, você produziu muito, então continua produzindo assim, é o seu máximo, vai lá. O que você acha disso? Se isso Procure vem outra. fora... Você não precisa nem explicar, procure outra. Porque ela não está lhe reconhecendo. Apesar de muitas empresas se venderem como família, empresa não é família. A gente já briga com família, imagina com empresa. Né? Você está lá para fazer um trabalho, o melhor trabalho que você puder, e ela está lá para lhe recompensar o melhor que ela puder. Quando esse negócio não está funcionando, você vai criar uma úlcera e ela vai continuar lá. Você tem problema com isso? Não, eu tive muita sorte, mas eu fui super pique de só escolher os lugares que realmente eu queria trabalhar e olhar antes de entrar o perfil da empresa. Só para fechar aqui, que ela tinha perguntado na dança. Como ela depende tanto de país para país, eu não tenho cabeça. Mas uma coisa interessante das Big Techs é que a compensação de salário não é a coisa mais importante. Certo? Geralmente o salário pode ser até um pouco menor, mas é o package completo, porque eles vão lhe dar o salário, eles vão lhe dar o bônus por performance e eles vão lhe dar shares da empresa, vão lhe dar também
as ações da empresa. E essa combinação é que faz o pacote ser interessante. Todas as Big Techs vão trabalhar dessa forma. E aí você mantém as ações e a ideia que eles dão é que se você trabalhar bem, a empresa vai crescer, vai crescer o preço das ações e você vai estar ganhando isso para longo prazo. Gente, muito obrigado. Obrigado por ter participado. O pessoal da comunicação preparou aqui uma pequena lembrança, fotos aqui.